Mi shampoo la velu li pa mori inteni beijo tá aqui man. Shampoo la velinho li, senene um pode correr sim, para poder caquema para nós. La velu é bom, senene mi que linda. Minta usa la velu barato, me é pobre. Então usa la velu barato, mas tá quem sabe, é que depois se que ele beijo até fica um beijo fino, senene. Por isso que então põe. Mas dine qual é? Não sei, la velu é barato. E tá chamado chapstick. Chapstick é o nome original de la velu, de lá, é claro, clássico original Skin Protect. Ah, menino nunca sabe. Meninos, você não fala rápido, igual para mim. Hoje levanta, meninos. Hoje um vídeo disso aqui, os outros levam. Curte igual, minha fã disso aqui, tudo coisa, assim, mas isso aqui hoje faz igual, grande igual, meninos. Isso aqui faz grande. Isso aqui bem merca, trata, para Portugal. Manca que entra no assunto de Portugal, não quer falar mais sobre merca. Única quinta está quinto e acusa. Isso aqui trazer o merca, tratar o uma porcaria. Agora se quis vai fazer um vídeo tá fala mal de Cabo Verdeanos fora em geral. Para mim naquele vídeo se que um gel, vídeo lá atenção. Mas que fala nós sobre um coisa para nós entender. Nós podemos ter nossa opinião. Menino, se quis é um cantor. Cantor tá trabalha com produtores. Ó que trazeu ou levou onde que for. Esse acabou amigo, esta roboca sabe pesingorão, mas esse já tá busca ganha na boa. Ok? Do crescer andando, vamos até tentar fazer vídeo de curto, nunca crescer assim mais aqui. Ok? Jefferson, obrigado por entrar nesse vídeo, para o próprio que mestre. Assim mesmo, meninos, produtores, se aqui é com café, se aqui é café, sabe a férias na América, se aqui é café, sabe a um amigo, se aqui é bem achão, se aqui trazer o merca como um produtor, se aqui bem canta para ganhar dinheiro, assim mesmo, um produtor está trazendo o merca, está busca ganhar na moto, comeu tudo o dinheiro. Um produtor acabou amigo, se aqui. Talvez aquele que o tem na cabeça, ok? Que o tem na cabeça, que tem outro comentário de maneira curiosa. Um produtor acabou amigo, produtores, estar a ganhar dinheiro, pes bem ganha na boa. Um produtor que trazia ali, e depois encanta pes ganhar dinheiro. Claro que essa tratou estar a ganhar dinheiro demais, essa tratou-se como deve ser. Essa tratou dinheiro que deve ser pagado. Ok, nem para nada. E estar a ganhar gente, mas qual é mareado isso aqui? Agora, isso aqui é que compara essa cabeça. Por exemplo, isso aqui é bem merda. Chama para alguém. Isso aqui mostra-me que tratar o dedo. E bem me fala, uma gente que está na América, mas que tratar o dedo que ele quer lá. Agora, produtos tem ali. Esta comida boa. Coisa que é mostra assim. Agora, mais uma coisa. Botar bem a cubia merca. A cubia merca como um cantor. Tinha alguém que está ouvindo cantores cabo-verdianos como assim. Ninguém que está preocupado só de tudo. Se aqui alguém eu automaticamente está pensando uma vida está boa. Mas é assim, alguém nem que está preocupado com alguém está pensando que tem para poder. Nem que está preocupado com o não. Para morrer, se aqui é um cantor. Não tem isso aqui um cantor. Se aqui mas gente na Cabo Verde também só de basofaria, também fica só na basofaria que ele quer lá. Mas gente que está na América, mas está só basofaria. A minha pobre, lá de fora pobre, mano. A minha que está Cabo Verde, que a basofaria não, está juntando dinheiro para mais Cabo Verde, para mais passar, sabe? Que ela que significa basofaria, não está falando. Mas de vez em quando que tem uns alguém que está para ouro, está para basofa, mas para morrer alguém já vai com dinheiro, já passa, sabe? Já vai, já goza, se vira, que significa, mesmo está para basofa, mas se aqui se flama na Cabo Verde, uma pessoa até vira, mas sabe que fora, sim, tem pessoas na Cabo Verde que vive vida boa, que ela 100% não seria de acordo, rico, pobre, campeão, outro leva, bonito. A mim pode falar, se tem oportunidade, que tem bom vida na Cabo Verde, que sai de Cabo Verde, fica na Cabo Verde, em cima que busca. Mas, se bom ter uma vida pobre, se a minha não estava na Cabo Verde, que teve uma vida pobre de aquela maneira lá, sai de Cabo Verde! Se bobar um país com o juiz, que o cara pega na venda de droga para a cadeia, que o cara pega na coisa de gangues, por ficar na nossa sentença, vira também direito, sim, mentira. Um coisa que é falar direito, boxe na Cabo Verde, que o tem um vira que é muito direito, que você está vive direito, que costa a mão, se Deus dá a oportunidade para sair de Cabo Verde, que houve conselho de Saquis, mentira. Saquis, de novo, não tem nada contra o bobo, por aquele vídeo que ele comunhou, uma coisa que você fala aquele, ó que está falando uma coisa, explica direito o que você está falando, ok? E vou mostrar que alguém também na América está tratando acima aquele, está tratando acima aquele, assim. A mim na América entrou um exemplo, chama fala de mim, a minha alguém também América, ok? Então, pô, tem chome, tá bem na América, também canta tratando direito. Mas ninguém que tem direito de dar comida, da correta, levar tudo o colo, ninguém faz vida. Tudo alguém que vem ali faz vida, menina, agora, a minha pobre não quer saber o comportamento de que você quis. Ok, você quis mostrar, mas o que tem carro, o que tem casa, calmariado. Que ele é claro.
Que é claro que eu estava mareado, se você tem que escutar, é claro que eu estava mareado. Merca por bem em lugar de por tirar, por trabalho, por ter de bom, ninguém quer sair para dar. Mas agora, você bem férias, gosto de bom amigo, você bem férias, você bem tá cima que impor, então o dia, então comida, tô comi, e então pôr na carro, então rodou. Mas que significa manter direito de fazer o que lá. Que assim, eu falei, uma hora que alguém mostrou, mas tem tudo, mas que tem nada, sim. A mim chama em coisa, a minha pobre, me de Calverde pobre. Mas menina, comparando, ué, sair de Calverde foi um que segundo melhor coisa que aconteceu na minha vida. Primeiro foi ter minha filho, segundo foi sair de Calverde. A minha fã de minha terra, a minha adora Calverde, a minha senti uma oportunidade, estava Calverde todo ano, menina. Assim, todo ano estava Calverde. Mas sair de minha terra foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Hoje, graças a Deus, não tenho apartamento, não estou morando com minha mãe, tenho carro para agora, não tenho trabalho. Você entendeu? Não tem trabalho. A minha Calverde em Catalemão, um dia que me pega 10 contos na minha mão. Na minha mão. A mim me hace nada. Me hace nada. Bem a minha pai, graças a Deus, cuida de mim. Põe na escola, tenta aquilo que pode. Me hace nada, mas hoje o rapaz que está pegando dinheiro na mão. Para morrer quando está trabalhando. Vai fora, vai com o juiz, está trabalho. E aí, é que fiz, tinha alguém que está falando, bem para fora, não está cuidando de bom, não está fazendo aquilo, não está fazendo aquilo. Outra, aquele apoio. Ou especialmente deve ter família, está botar o palhado. Mas que tem direito de fazer nada, não. É que fiz, chegou para alguém falou, bem está fazendo. Mas como bem cuidei, não bem depende de alguém, assim o que deixa o cabeça abaixo. Ó, como bem falou, a minha chambei de franquia que lá, mas a minha chambei também está trabalhando, está lutando, está fazendo coisa que ninguém está fazendo. Ó, como bem cuidei, mas para alguém já falou, põe depende na ele, é que está não. Para mim também merca o único bem. Se mais chama de ler, que fácil também se manhã está pensando não. Alguém está luta, me tem que ir, para trabalhar duro, que assim mesmo. Mas coisa eu aconselho que ponto que incrível para que se cima aqui está para show, que está falando ponto. Ponto que ali. Para o que está pobre na Calverde, que vira castelo direito. Que o acha oportunidade de sair de Calverde, especialmente para a merca, se fala de merca para ele que me estão, se fala de Portugal, para nunca mais sair vida le mori, nunca quebra para o quintobi, sai bem. Sai bem, tem oportunidade na América, pelo menos, sem documento, a mim gosta de sem documento que está vive vida boa, está trabalha, está tem aquele que pode, está vive vida direito, está tem ser família, está renda seu apartamento, com dinheiro na bolsa, ainda está de se basof. Algo que falar, mas quem será Calverde está melhor, tem alguém que na Calverde tem vida boa, aquela sem dúvida, a mim mesmo sentia boa vida na Calverde, nunca está vinha de Calverde, mas como mostra. Basicamente, mas quem que está na América, está aquele, está aquela, mentira. América ou bem com justo, com de droga, se machou também com nossa interessa, buta passa dentro. E voltando ao tópico de se quiser cantor, se quis gosta, o problema é que ele é de América, através de produtores, vem canta, produtores trata cima racha cadeira, o que é fixe, mas aquela também é uma coisa que devia saber, para os produtores, esse está ganhando bom, essa está cima racha cadeira, primeiro está ganhando o dente, só bem esta foria na cadeira, quando estão para está foria na cadeira, está tomando tudo coisa tá largola, agora aqui tem falam coisa geral para falar mal de tudo, mentira, mais um mês, porque está na Calverde, se tem vida boa, fica não custa, bem férias ou bem coxica, assim mesmo, mas se costa o mariado, na civil, por tirar e para julgar, amigo, 14 anos sai de escola na Calverde, 14 anos, não estava fora da escola na Calverde. Se está na Calverde, estava morto ou na cadeia. Merca trocar minha vida. E a merca que é perfeito, não. Merca que é perfeito. Tinha coisa que acontece que nunca está contente com ele. Mas comparando com o nosso país, se você tem uma vida pobre, é melhor. Saiba bem. A mim costou alguém sem documento. Não está falando, mim tem documento certo. Tem alguém sem documento, tem alguém sem documento que está vive na América e na vida boa, ok? Agora está mostrando, alguém na América, ministro, alguém na América que está passando por dificuldade, você tem que estar ser doente, pouca trabalho, ou tem que estar ser besta, que é $1. Doente ou besta. Para morrer, a boa se buscar doente, tem um empenho para o trabalho, você tem que pôr tempo, ok? Em casa flama, você tem que ser rico, mas você vive uma vida decente, ministro. Decente, a mim me sonda trabalhando, está pagando a renda, me conhece, não está morrendo, me sonda foi coisa que não deve fazer. Ponto aquele, subindo com pouca cabeça para o trabalho você tem que ir tempo. De novo, que está tendo na América é doente com vestas. Que é doente que está por que ela não está entendendo. E tem doentes, o governo está cuidando disso. Que está tudo custa, mas o governo está cuidando de você. Se você é doente que está promovendo essa, o governo está cuidando de você. Ok? Besta é que também está ficando só na nossa interessa, só na vende droga, só na vende, para grupo de gangue, arranja pistola, faz muito merda. É por isso que está caindo dentro lá, muita coca. Mas é que assim, bem merca, se crescer um documento por tirar e poxa, alguém dá gozeta, por meter sua cabeça, toma, mas, com o juiz, bem o trabalho, o bruto está tendo de boa. Só que,
Tina me bufão, buca me se contente com minha vida, quem fica contente para mim, tanto faz para um amigo, que é que não importa, buca me ser minha amigo nem nada, que assim mesmo. Para mim, se buca tá curtir, problema é de boa. De novo, se quiser me bufão, até defendeu contra Gilito em termos de música que apoia lá, então continua a ouvir música, mas não tá uma boa que te explica uma coisa, tem que explicar muito de a mim que boa que não tem opinião devia ser diferente. Para alguém que está falando que ele é um cantor, tem alguém que está seguindo o jogo como um ídolo, assim, né? Que está falando, gosta de não ter certeza, mas na calveira está uma pessoa que está falando assim, moço, a minha merca nem se passa por tirar em Catabai, eu coisa que isso aqui se fala, você que ele é para amor, ele está seguindo. Ele está acreditando na boa. Ele está seguindo, está papiado, não. Explica a coisa, boa, fala só mal, é que o trabalho, mostra muita coisa. Mostra, ok, ministro. A mim mesmo, como cantor, os produtores fazem aquilo, tinha amigos que não matar meu apoio, que eram apoio, e nunca está contente com aquilo lá, mas, merca-se bem, que o creme morre ali, com a oportunidade, bem, muito trabalho, tá tendo. Mas, quando eu vou mostrar uma merca, é aquele lá. De Portugal, nunca se também, tipo, nunca tem nada a ver, nunca vivi lá, nunca se nem bem explica direito para mim, nunca se viver ali, mole, assim, mas, sai de cá o vídeo bem para merca, se tem um vídeo, mole, é nada de ilusão, assim, mas a mim, se mesmo fãs aqui, estamos lá. E meu amigo que está para piar, Johnny, estamos juntos. Jefferson, que ele é especialmente para boa, para modificar nos comentários, nas vídeos lá, nas coisas que põe esconde, para nós termos uma opinião. Mas sim, você não pode chegar para. Olha, Xandão, se um alguém xinta para analisar vídeo disso aqui, de começo para fim, foi horrível. Foi horrível. Até minha semana falha na fala nesse vídeo ali, mas espera que eu entenda minha ponto, não está chamando um ponto melhor que isso aqui, ok? Eu coisa mais menino, nunca se gasta mais tempo, nem fazer um vídeo de mais que pessoa que estou em aquele vídeo ali, especialmente gente que não é verde, parece não sentir essa coisa, se alguém está falando, merca que é paraíso, mas se tem uma vida pobre, melhor, merca terá oportunidade, se houver um justo para trabalho, você tem que ter, quem te criou, quem te criou é problema. Do canha, mano, estamos juntos, tchau, tchau.